A paz do Senhor Jesus, amados. A paz de Deus reine no seu coração nessa manhã. Nós vamos continuar aqui a nossa ministração sobre o Evangelho do Reino. Começamos no domingo passado, e esse domingo, e os 2 próximos de novembro. Durante esses 4 domingos de novembro, estamos compartilhando sobre o Evangelho do Reino. Estamos compartilhando sobre o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino foi o Evangelho que o Senhor Jesus veio pregar. A palavra diz que ele saiu pelas ruas da Galileia. A palavra diz que ele saiu pelas ruas da Galileia e por todo o seu ministério, ao longo de todos os seus 3 anos e meio de ministério, pregando o Evangelho do Reino. E Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Mas essa boa notícia que ele veio trazer não era tão somente uma boa notícia. Porque qualquer boa notícia é o Evangelho. Não é? Qualquer boa notícia é Evangelho. Qualquer notícia boa que você receba, você está recebendo o Evangelho. Mas o que está escrito é que ele veio trazer a boa notícia do reino. Do reino. Então, é necessário entendermos que há um reino. E ele veio trazer as boas notícias do reino. Na semana passada, nós começamos a entender, primeira coisa, a respeito de que reino é esse. E esse reino tem 2 sentidos para esse reino, para a palavra reino. Nós vimos que reino é tanto o governo de Deus, é tanta a autoridade dele, a autoridade, a posição, a soberania, o governo e a realeza de Deus, como também reino é o território, o reino é a esfera, o reino é o espaço onde se exerce essa autoridade, essa soberania e esse governo. Então o reino é tanto uma referência à autoridade do rei, quanto o reino também é uma referência à área, ao local, à esfera onde essa autoridade é exercida. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos sobre algo que é tremendo, viu? Na verdade, tudo é tremendo, tudo é maravilhoso. Mas esse é especial porque diz respeito ao tempo. Esse governo de Deus e essa esfera de Deus, tanto esse governo e essa esfera, são para hoje ou são para o amanhã? Esse governo de Deus e essa autoridade do Senhor Deus, bem como essa área, esse território, essa esfera dele. Eu estou aqui tomando os conceitos de reino que vimos na semana passada. Essa autoridade, esse governo e essa esfera dele são para o presente, para esse momento em que vivemos, ou para o futuro? E hoje nós vamos ver que o reino de Deus. Então, vocês entendam aqui, toda vez que eu falar assim, reino de Deus, você entenda que eu já estou falando do governo dele e da esfera de ação dele. Viu? Já está tudo junto. Então, assim, nós vamos ver hoje que esse reino de Deus, ele é tanto um reino do amanhã quanto de hoje.
ele é tanto um reino para agora, como um reino para ainda não. É nesse momento, mas ainda não. Nós vamos começar pelo... Não entrou, não? Pensava que um toque entraria. Nós vamos começar pelo reino sendo amanhã. E está esse leão aí simbolizando o reino amanhã? O reino de Deus para o futuro? E esse leão aí representando esse reino? Porque, de fato, o reino de Deus para o futuro, ele será um reino assim, será um reino de domínio, será um reino esmagador, será um reino que tem a cara do leão, um reino que será estabelecido em que toda a terra saberá, todos saberão, todas as esferas da sociedade serão atingidas por esse reino, todas, esferas políticas, governamentais, esferas na área da educação, na área de saúde, em todas as áreas, todas, de uma sociedade. O mundo saberá. Esse reino que aponta para o futuro, amanhã, é simbolizado, então, por esse animal, em função da sua grandeza, em função da sua presença esmagadora, em função da sua autoridade soberana. E o texto aqui é de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que diz: então virá o fim, quando ele é o Senhor Jesus, entregar o reino a Deus o Pai. Quando é que Jesus vai entregar o reino a Deus o Pai? Quando houver destruído. Essa palavra é boa, porque essa presença desse urro, já viu um urro do leão? Já viu? Urro! Tem que beber uma água aqui que o urro está... Então, quando ele, Cristo Jesus, houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, aí sim virá o fim e aí sim será estabelecido esse reino. O reino, portanto, o reino de Deus, ele pertence... Eu queria que vocês guardassem isso. Esse reino de Deus, esse nível de autoridade e de governo, esse nível de esfera abrangedora que toma todas as nações, esse reino pertence ao porvir. Não pertence a esse tempo nosso, não. O reino, nessa dimensão que estamos falando aqui, ele pertence ao amanhã. Ele não pertence ao hoje. E nós precisamos compreender que existe, de acordo com a Bíblia, dois tempos. A palavra usada na Bíblia para isso é uma palavra grega, aion. Aion. Aion é traduzida nas nossas Bíblias para mundo, que não é uma tradução boa, é traduzida para século, é traduzida para era. Eu acredito que a melhor tradução é era. A Bíblia fala que existem duas eras. Uma era
presente, onde nós já estamos vivendo essa era, e uma era futura. Um período de tempo que vai chegar ao fim, e um outro período de tempo que vai se iniciar. E o reino de Deus pertence a essa era futura. Amados, só o que você lê no jornal, só o que você vê na capa de Veja dessa semana, por exemplo, é apenas um pequeno indício para mostrar sobre que tipo de era é essa em que nós estamos vivendo. Porque se o reino de Deus, agora eu vou falar meio em negrito, porque em negrito aqui negrito é quando você escreve, mas quando você fala é no grito. Porque se esse reino de Deus, como estamos falando, nessa figura do leão, estivesse mesmo presente aqui, não suportaria os assassinatos que ocorrem, não suportaria os abortos que ocorrem, não suportaria esses vícios e tantas mazelas que não quero aqui agora descrevê-las. Você pensar assim, mas Deus é tão soberano, tão tremendo, tão isso, tão aquilo, e governantes na terra que são meros homens, pintam e bordam, fazem o que querem. Onde está esse Deus? Tão soberano, tão maravilhoso, tão isso, tão aquilo. Você vai compreender isso entendendo as duas eras do reino. Os dois tempos. Existe uma era atual e haverá uma era futura. E o reino esmagador soberano de Deus pertence a essa era futura. Nós podemos comparar isso com as duas vindas do Senhor Jesus. Presta atenção. As duas vindas de Jesus podem ser comparadas às duas manifestações do reino de Deus, tanto presente quanto futura. A primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio em carne. A segunda vinda, ele virá em glória. A primeira vinda, ele estava numa manjedoura. Agora a gente está chegando nesse período em que vão lembrar muito da manjedoura. Rodeado de cabras, de vacas, de bois. E a segunda vinda é rodeado de anjos. Glorioso, majestoso, soberano. As duas manifestações do reino de Deus são semelhantes às manifestações do Senhor Jesus. Agora observe bem o que a palavra vai falar sobre essas eras. Mateus 12, 32, Efésios 1, 21, Marcos 10, 30, vão nos falar a respeito da existência dessas duas eras. E, portanto, há duas manifestações. Uma, o reino se manifesta para a era presente, e uma outra manifestação para a era futura. Eu vou ler só um desses versículos, porque não dá para nós lermos todos eles,
que é Efésios 1, 21. Diz assim, esse texto é maravilhoso. Ele diz assim, que o Senhor Jesus, ele foi colocado numa posição, depois de ressurreto dentre os mortos, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesta era, mas também na vindoura. O texto bíblico está falando da existência de duas eras. Uma que é chamado de esta era presente e uma outra que é chamada era vindoura, futura. Essa era presente, você há de concordar comigo agora, mais do que nunca, creio eu, que é conforme o que a Bíblia diz a respeito dela. E o que a Bíblia diz a respeito dela? Primeiro, essa era, ela é perversa, ela é má. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Essa era que nós estamos agora é uma era perversa, é uma era má. Você concorda? A perversidade dessa era se manifesta de vários modos e maneiras. Desde uma perversidade institucional, é aquela perversidade da corrupção, a perversidade das instituições, dos governos, políticas, instituições de ensino, todas as instituições de uma sociedade. Como é uma perversidade também individual. Amados, nós vivemos numa era, São Paulo está debaixo dessa era, todas as cidades, mas falando da nossa realidade aqui. Queridos, nós vivemos numa era em que temos medo, insegurança, para circular pelas ruas. Aprendemos esse medo desde a infância. E portanto, nós já fomos aculturados com a insegurança e com o medo. Ou seja, essa perversidade da era já faz parte da cultura da cidade. Já está impregnada em nós, de tal maneira que a gente não consegue imaginar que possa existir um lugar, uma realidade diferente dessa que a gente está vivendo. Você entende? Tem hora que eu ouço umas reportagens que aparecem assim na televisão, mostrando assim, a cidade não sei de onde, lá no fim não sei das quantas. Aquela cidade maravilhosa. E aí lá diz assim, vai na delegacia da cidade e entrevista o delegado fala assim, olha, homicídio, roubo, tem uns 50 anos que a gente não tem esses casos aqui. Já viu as reportagens dessas cidades assim? A pessoa vai dormir e deixa a janela aberta e não tem muros cercando a casa. Aí você fala assim, gente, que lugar é esse? Onde é que fica? Índice de analfabetismo, 0. Mortalidade infantil, 0. Aí você fala assim, esse lugar não existe.
Por que nós falamos esse lugar não existe? Porque nós já estamos impregnados por uma realidade tão cruel, tão perversa, que quando você vê algo que é o normal, é o normal. É o normal. E sabe o que é o normal? O normal é você sair e pode deixar o carro até aberto. Quando a gente vê uma outra situação que é o normal, a gente acha estranho, esquisito. Por que a gente acha estranho? Porque o normal ficou esquisito. Porque o normal ficou estranho. É porque já estamos muito familiarizados com o que é perverso. Essa era é onde atuam espíritos malignos. A Bíblia diz em Efésios 2, de 1 a 3, que essa era perversa que agora, olha o que o texto diz. Diz assim: os filhos da desobediência, eles são monitorados, eles são guiados, eles são inspirados pelas potestades, pelo príncipe do ar. Está se referindo a um ser maligno. E são pessoas que fazem a vontade da carne, a vontade dos desejos e a vontade do próprio pensamento. O texto está falando que são as pessoas que seguem o curso dessa era. Dessa era. A presença de seres malignos, espirituais, é constante nessa era. Uma outra característica dessa era, ela sufoca a obra da palavra de Deus. Mateus 13, 22 vai dizer que a palavra de Deus chega ao coração, mas os reclames dessa era, as seduções dessa era, os desafios dessa era, sufocam aquela palavra que a pessoa recebeu. Sabe por quê? Porque essa era, ela é hostil, ela é contrária à palavra de Deus. A natureza dessa era é má, é perversa. Por isso, quando a pessoa ouve uma palavra de Deus, e ela quer mesmo até crer nessa palavra, e ela leva essa palavra ao coração, quando ela sai daqui, quando ela chega em casa, hoje domingo, amanhã segunda, já começa uma pressão sobre ela, para que ela não creia mais naquilo que ela antes cria. Há uma luta, há uma hostilidade, há um enfrentamento para que a palavra de Deus não tenha valor, não prospere, não dê frutos no coração das pessoas. Sabe por quê? Porque o Deus dessa era é o diabo. 2 aos Coríntios 4, versículos 3 e 4, diz: Satanás é o Deus desta era. E o que ele fez? Ele cegou. Ele cegou
ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam o evangelho do reino de Deus. O diabo é colocado aqui como sendo o Deus dessa era. Mas, diante de tudo isso, o que nós podemos ver? Amados, como eu falei, não tem como, diante de uma situação dessa, você achar que Deus esteja plenamente exercendo a sua vontade soberana sobre os homens, sobre as instituições, sobre o governo, sobre as escolas, sobre as famílias. Não há. Não há como nós afirmarmos que a vontade de Deus está sendo feita plenamente nesta era. Não está. Por quê? Porque o reino de Deus, esse governo pleno, soberano, que domina, que regula sobre tudo, pertence à era por vir. Observe isso aqui. Mateus 19, versículos 16 a 29. Quando você lê esse trecho, você observa que reino de Deus, reino dos céus, salvação, vida eterna, são palavras ali colocadas como bênçãos futuras, como bênçãos para o amanhã. Quando você lê 1 Coríntios 15, 50, 1 Coríntios 15, 50, você observa aqui o reino de Deus, nesta manifestação poderosa que estamos falando, ele virá após a ressurreição dos mortos. De acordo com Mateus 13, 39, 43, versículo 49 e versículo 50, ali são versículos que estão falando de um julgamento que Deus vai fazer no final, e o julgamento futuro é que vai introduzir o reino de Deus. Introduzir o reino. Mateus, capítulo 24, versículo 3, vai estar falando que a segunda vinda de Jesus, a sua segunda vinda, será um ponto crucial, divisor de águas, será um ponto marcante que vai separar essa era perversa da era vindoura. E em Lucas, capítulo 20, versículo 35, vai mostrar que a ressurreição também será um episódio, um evento que vai separar essa era maldita da era bendita que virá. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 13, mostra sobre 2 períodos futuros da vitória do Senhor sobre Satanás e a morte. É interessante esse trecho aqui de Apocalipse 20, de 1 a 13, porque ele vai mostrar que o reino de Deus, para ele ser estabelecido de uma maneira soberana, poderosa,
ele terá que destruir Satanás e ele terá que pôr fim à morte. Porque no reino futuro de Deus não se tolera a presença do diabo e nem se tolera a presença da morte. Isso é maravilhoso. Amados, faz muito mais sentido para mim saber de um reino em que Deus é soberano de tal modo que não haja presença maligna. Soberano de tal modo que não haja mais a morte. Porque para mim, eu confesso, quando eu vejo hoje as pessoas envelhecendo, morrendo, e outros que não é nem morte pelo passar do tempo na velhice, são as mais cruéis formas de morte. Eu digo assim, Deus, isso que o homem hoje se tornou, isso que o pecado fez com a humanidade, não está sendo um reflexo, ó Deus, daquele desígnio e daquele plano e daquele propósito que o Senhor estabeleceu. Eu pude então compreender o que Deus vai estar fazendo através desses dois movimentos. O movimento do reino de Deus, soberano, que vai acontecer amanhã. E esse amanhã aqui, nós não estamos dando uma data para ele. A gente está falando a palavra futuro, amanhã. Mas, pelo andar da carruagem, pelos acontecimentos que têm ocorrido, pelos sinais que estão se apresentando e pelo que a Bíblia diz, esse futuro e esse amanhã está mais próximo do que nunca. E eu tenho essa esperança no coração, porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu me dou muito bem num lugar em paz do que num lugar em tormentas. Por mais que eu seja uma pessoa capaz de me adaptar a qualquer situação difícil, de escassez, de morte, de assalto, de medo, de insegurança, depressão, tristeza, destruição, por mais que eu seja capaz de ir me adaptando aqui, ali, cá, eu vou dizer uma coisa. A gente não aguenta. Nós nos damos muito melhor nas coisas que são agradáveis. Diga se não dá. Mas um dia eu estava num hotel, em função de um outro assunto lá, nos levaram a um lugar assim maravilhoso para a gente ficar hospedado. E aí eu deitei numa cama jamais deitável em toda a minha vida. Um travesseiro que eu nunca tinha visto em toda a minha história de existência. A colcha, eu pegava na colcha, eu falava assim, Senhor Deus, eu me dou bem com as minhas cobertas que eu tenho em casa, te dou graças por aquela cama maravilhosa que tu me deste, mas Senhor, eu não sabia que isso aqui existia.
Não sabia que isso aqui era tão bom. A gente fica com gosto amargo na boca, que daqui a pouco o gosto amargo durante tanto tempo já fica doce. E quando você come o que realmente é doce, você nem sabe o que é aquilo. Fala, meu Deus. Eu lembro de uma experiência que o pastor Haroldo contou do tampão no nariz. Ficou com, durante muito tempo, um negócio assim, um problema que tinha. Aí quando aquilo foi, depois de muito tempo, né, resolvido, aí, meu Deus, agora eu sei o que é respirar. Durante anos eu achava que respirar era aquilo que eu vivia. Agora eu sei o que é respirar. Oh, queridos, quando eu olho para você, quando a gente olha aqui agora entre nós, eu digo assim, Senhor amado, quando eu olho nas Escrituras e vejo esse Deus tão querido, tão amado, tão perfeito, tão soberano, tão tremendo, eu falo, Deus, esse negócio aqui não está combinando, não. Está combinando, não, Senhor. Essa não está combinando. Aí quando eu leio nas Escrituras que haverá uma presença de um reino de Deus que vai destruir Satanás e vai destruir a morte, aí eu falo assim, agora sim combina. Agora é o número do meu sapato. O negócio agora é... Primeiro aos Coríntios 15, 24 a 28. O último inimigo é vencido. Somente quando o último inimigo for vencido, o reino será entregue ao Pai. Apocalipse 21, 1. E então haverá um novo céu e uma nova terra. Amém? Você tem essa esperança? Você tem essa esperança no coração? Eu tenho essa esperança no coração. Mas existe uma coisa que eu queria falar para vocês aqui. O Evangelho não é só esperança. O Evangelho não é só promessa. Agora eu quero compartilhar algo assim que complementa com o que acabamos de falar. Evangelho não é só dizendo como é que as coisas vão ser. Evangelho do reino não é só prometendo como as coisas serão. Porque evangelho do reino não é um evangelho só de ficar prometendo que amanhã vai ser melhor. Não. Evangelho do reino é garantia no presente. E garantia no presente de que o amanhã será melhor. Amém? Amados, aqui é algo muito tremendo. Porque o reino de Deus, ele é uma garantia atual das coisas que ainda virão. A mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia, é uma mensagem que aponta para um futuro que será melhor, sim. É uma mensagem que sempre anuncia algo que depois será perfeito, sim. Mas ao mesmo tempo, essa mensagem da Bíblia traz uma realidade atual e presente como sinal, como garantia daquilo que virá amanhã. Por isso nós podemos dizer também que o reino é hoje. Por isso é que a mensagem do Senhor Jesus, a primeira mensagem dele é esta,
de Mateus 4,17. Arrependei-vos, é chegado o reino. Ele é chegado. Ele é chegado, não é ele chegará. Ele chegará, ele é chegado. Entenda agora uma coisa aqui. Ele chegará, soberano, poderoso. E como sinal de que ele chegará, ele é chegado. Hoje ele é chegado. E o que acontece hoje, nessa era, ainda que perversa, mas o que acontece de Deus nessa era atual é chegado hoje como garantia, como sinal, como quem proclama, como quem prenuncia as coisas que hão de vir. Então entenda bem, o reino de Deus hoje, ele se reveste de um papel profético, ou seja, ele se reveste de um papel que anuncia as coisas que serão. Ele não só abençoa a pessoa hoje, mas ele já anuncia a partir daquela bênção hoje, como é que será a bênção amanhã. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, vai respaldar o que eu estou dizendo. Hebreus 6, 5 vai dizer assim, presta atenção, Hebreus 6, 5 vai dizer assim: nós que estamos aqui nessa manhã de domingo, podemos experimentar hoje os poderes da era vindoura. Observe o que está dizendo esse texto. Esse texto está falando que nós podemos experimentar agora poderes que pertencem não a esta era, poderes que pertencem à era vindoura. Mas ainda que esses poderes pertençam à era vindoura, nós já podemos experimentá-los hoje. Amém? Você quer experimentar nessa manhã aqui hoje? Poder da era vindoura? A Eunice, convidada da nossa querida irmã Rose, a Rose falou comigo. A Rose é professora da filha da Eunice, Ana Carolina. Está até lá em cima a menina, juntamente com os 4 irmãos. E aí a Rose, na semana passada, falou: pastor, nós temos orado pela filha da Eunice, Ana Carolina. Essa menina foi diagnosticada de uma leucemia. E agora os médicos acabaram de dar o diagnóstico final de que ela foi totalmente curada. Curada. E a Eunice fez questão de vir aqui hoje para dar esse testemunho da cura da leucemia da Ana Carolina. A menina está lá em cima brincando. Oração em nome de Jesus. Você sabe por quê? No reino de Deus que virá, não suporta a presença de leucemia. Não há doença no reino. Amados, não há doença no reino. Reino de Deus é lugar de gente saudável. Você sabe qual é o sinal que Deus dá de que o seu reino é de gente com saúde? É hoje, quando Ele cura uma pessoa. Curar uma pessoa é diferente de ter saúde. Pessoa curada é diferente de pessoa saudável. O reino de Deus não é lugar de gente curada. O reino de Deus é lugar de gente saudável. O reino de Deus não é lugar de gente liberta. O reino de Deus é lugar de gente livre. Livre! Oh, amados!
Eu nasci para isso. Ou você não nasceu para isso também? Eu não quero me acostumar com doença. Eu não quero me acostumar com gente oprimida pelo diabo. Maldição em famílias. Eu não quero me acostumar com isso. Eu não quero que isso faça parte da minha vida como se fosse o nariz que eu trago na cara. Não, não é natural, não é normal, não é normal. Doença não é natural, a maldição não é normal, a depressão não é normal, o suicídio não é normal. O reino de Deus, amado, Deus é Deus. Não dá para falar quem Deus é aqui. Eu não suporto, você não suporta, nossa carne é fraca. Esses Deus tão esmagador, tão tremendo, tão soberano, tão cheio de amor. Deus Criador das Pleiades, dos Orion. Deus que sustenta esse universo. Não dá para achar que o que nós temos aqui é tudo que Deus tem para nós. Não é. O que Ele faz conosco hoje é sinal daquilo que virá. Sabe por quê? Porque os poderes da era vindoura já podem ser experimentados aqui e agora. E se você quer experimentar, nós vamos orar por você nessa manhã. Vamos orar no final aqui. Tu veja que coisa linda de Deus. Ao mesmo tempo que Ele está falando de um futuro que é além do que possamos imaginar. Ao mesmo tempo Ele está dizendo que Ele se manifesta hoje, agora. E quando Ele se manifesta hoje, agora, Ele está dizendo assim, olha, estou manifestando. Mas isso é apenas uma coisa pequena. Isso é apenas um pequeno sinal daquilo que eu planejei para vocês. Sabe por quê? Porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia! Podemos ser libertos hoje desta era má. Podemos ter a mente renovada hoje para experimentar a vontade do reino. Podemos hoje sermos libertos da influência, da presença e do poder de Satanás. Mas o que isso vai indicar é: hoje eu sou liberto, mas na era por vir, na verdade, livres. Isso quer dizer que a libertação de hoje é um poder da era vindoura. Podemos ter a mente renovada hoje, mas na era vindoura tudo será novo. Podemos hoje expulsar demônios. Podemos hoje neutralizar a obra do diabo na vida de pessoas e famílias. Mas na era do porvir, o diabo será aniquilado e totalmente destruído. Mas eu já convivi com pessoas oprimidas pelo diabo. Literalmente. Me lembro de um rapaz que frequentava um determinado grupo, uma determinada religião, e ali ele recebia espíritos, entidades, que ele dizia ser anjos, que trazia a ele um coração de paz,
Uma paz muito grande. E através dessa presença desses seres nele, ele escrevia cartas para pessoas, trazendo mensagens a respeito de mortos, pessoas, parentes mortos que queriam falar com os vivos. E ele era um intermediário. Aquele espírito entrava nele e ele então, em transe, escrevia. E ele disse que em determinado momento da vida dele, já não sentia mais aquela paz que havia sentido no início. E pelas ruas, ele ouvia vozes pedindo para ele se lançar na rua, debaixo, na frente de um ônibus, na frente de um carro. Era uma vida assim, dia após dia, não conseguia dormir, não conseguia comer direito. Um dia eu fui apresentado a esse rapaz, não conhecia nada dessa história. E quando eu fui apresentado a ele, eu já percebi logo que havia algo muito esquisito e estranho na vida daquele rapaz. E começamos um trabalho que levou semanas e semanas. E esse trabalho que levou semanas era, ele vinha, eu orava por ele, e ele mesmo dizia que uma legião, um bando de demônios, agora ele chamava de demônios, antes ele chamava de anjo de luz. Agora ele entendia que eram demônios, saía dele. E era realmente uma luta. Esse rapaz fez coisas que eu não vou aqui agora descrever. E depois de um tempo, você vê o semblante dele mudado. Você vê o rosto dele já rindo. Onde a gente ia, para reuniões, para onde fosse, ele queria estar junto, ele queria estar perto. Parecendo aquela experiência do endemoniado gadareno que Jesus libertou, e ele ficou tão agradecido que queria ir aonde Jesus fosse. Aí Jesus falou, não, vai lá e anuncia o evangelho aos da sua casa. Assim foi esse rapaz, tão grato que estava, porque era outra pessoa. E amados, se você visse como ele entrou, e depois como ele ficou, primeiro aquele rosto pesado, baixo, oprimido, aí depois aquele semblante, aquela alegria. Eu lembro dele nesse momento agora para dizer assim, não nascemos para sermos oprimidos, para sermos instrumentos, para sermos cavalo do diabo. Não nascemos para sermos monitorados e guiados por essa força invisível das trevas, chamado Satanás. E a libertação desse jovem, hoje, quando eu o vejo assim, rindo, para mim, é o que a palavra diz. Ali é um sinal que aponta para aquele tempo em que o diabo será destruído, onde as pessoas serão normais estarem livres, onde será normal rir, onde será normal estar bem, onde será normal ter a cabeça erguida, onde será normal ser uma pessoa livre e saudável. Agora, o que a Bíblia vai dizer aqui em Mateus 12, 28 e 29 é o seguinte: hoje, quando alguém é liberto desse poder maligno, é porque o reino de Deus é chegado. Presta atenção. E aí o verso 29 diz, antes que aquela pessoa possa ser liberta, temos que amarrar o valente. O valente é o diabo na vida daquela pessoa. Primeiro se amarra o inimigo, depois se liberta a pessoa. Sabe o que a Bíblia diz lá no final, Apocalipse 20? Que Satanás será amarrado e lançado no abismo. Então presta atenção aqui. Quando hoje, na vida de Júnior, que era o nome desse rapaz,
ou na vida de qualquer pessoa, hoje, na vida dele, o inimigo está sendo amarrado e essa pessoa está sendo livre, isso é um poder da era vindoura. Porque na era vindoura, Satanás será amarrado e lançado no abismo. Amém? Isso é maravilhoso. Portanto, nós só podemos dizer isso. Já começou o que há de ser. Amém? Já começou o que há de ser. 1 Coríntios 15. Eu vou passar aqui, vou colocando. Pronto. Já começou o que há de ser. Presta atenção nisso aqui. 1 Coríntios 15, 22 a 26. Esse texto está falando o seguinte: haverá uma ressurreição dos mortos no futuro. E o sinal e a garantia de que haverá uma ressurreição no futuro é que o Senhor Jesus já ressuscitou. Então nós podemos dizer que já começou o que há de ser. Pensa bem, já começou, está aqui, ó. Já começou, está aqui, tá bom? E que há de ser, está aqui. Tá certo? A Bíblia vai dizer nesse texto que Jesus Cristo, ele é o primeiro. É chamado ali na Bíblia de primícia. E o que é primícia? Primícia é assim: eu pego a colheita do trigo. O trigo é uma colheita grande, mas eu vou lá, pego apenas um molho de trigo, e vou apresentar esse molho como primícia. Primícia significa que o que está acontecendo com aquela porção de trigo vale para todo o trigal. A Bíblia diz então que Jesus ressuscitou. Isso é o que já começou. E já começou o que há de ser. Haverá uma ressurreição. Essa ressurreição que aponta para o reino de Deus no futuro, ela é uma promessa. E aqui eu quero trazer um gráfico para vocês, para a gente encerrar, sobre o futuro invade o presente. Veja aqui, ó. Vai entendendo. Temos a criação, temos esta era em que a gente está vivendo agora, e tem a era por vir. A segunda vinda de Jesus, a primeira ressurreição. Satanás lançado no abismo. Aqui separa a segunda vinda e a primeira ressurreição desta era que a gente vive, da era que ainda virá. Temos o milênio, os mil anos após a segunda vinda de Jesus. E esse milênio será encerrado com a ressurreição final, quando Satanás será lançado no lago de fogo. Isso são coisas do futuro. Agora veja. A ressurreição de Cristo, nesta era, é a garantia da primeira ressurreição e a garantia da ressurreição final. Satanás despojado na cruz, nesta era, é a garantia dele ser lançado no abismo antes do milênio e ser lançado no lago de fogo depois do milênio. E então, aí sim, em relação ao futuro, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Mas eu posso dizer que os poderes do novo céu
os poderes da nova terra já são experimentados hoje. E são experimentados hoje porque a ressurreição de Jesus, sua morte na cruz e ressurreição, já é o começo. Já é o começo. A ressurreição e a vitória sobre o inimigo na cruz já é o sinal, já é a garantia. Por causa da vitória na cruz e por causa da ressurreição de Jesus, nós temos hoje a certeza de as coisas que hoje acontecem são sinais das coisas que acontecerão. As coisas que hoje ocorrem são prenúncios das coisas que ocorrerão. Amém? Você quer ter na sua vida a garantia do novo céu e da nova terra? Porque o que acontece hoje é garantia do novo céu e da nova terra. É tremendo isso.